Olá! Está no ar o Prova Viva, um programa feito para abençoar a sua vida. É um prazer ter a sua companhia mais uma vez. Você realmente é muito importante para a realização desse programa, que é feito com todo carinho para que você saiba que existe alguém que se importa com você. Quem que é essa pessoa? É Jesus, isso mesmo. Ele quer transformar a sua vida e a sua família. Ele quer que você seja uma prova viva do amor dele, como foi aqui do nosso convidado de hoje, nosso querido Sebastião Quintão. Seja bem-vindo, seu Sebastião. Muito obrigado pela sua presença, por compartilhar conosco seu testemunho, a história de vida, de transformação que o Senhor Jesus fez na sua vida. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Pois é, quem está sendo mais abençoado sou eu, né? Está trazendo aqui o que Deus fez na minha vida, que foi verdadeiramente uma misericórdia, um amor profundo do Senhor por nós. E foi diferente comigo, fui abençoado. Na realidade, quem está sendo abençoado sou eu. O privilegiado desta noite sou eu. Para a gente poder começar a contar um pouco da sua história, porque não vai dar para contar tudo, porque são muitas façanhas, né, desde a infância até a fase adulta e até a conversão. Mas vamos dar um panorama um pouco, para a pessoa poder compreender um pouco melhor, né, um pouco da sua história. Vamos começar mesmo pela infância. Foi uma infância normal, tranquila, saudável ou não? Como é que foi essa infância? A minha infância foi muito bonita, muito linda. Subindo do interior, uma cidade pequena, um pai muito pobre, uma mãe muito pobre, foram 10 irmãos. E eu brinquei, fiz o meu carrinho, com facão, a rodinha era carretel. Hoje não existe mais isso, né? Então eu tive uma infância lindíssima. Fui um menino sempre valente, corajoso, criativo. Naquele tempo as carrocerias dos carrinhos eram lata de sardinha, né? E lata de marmelada, de doce. E eu que fazia, né? Com prego, martelo. Então eu fui muito criativo, fui um menino ligado aos animais, sempre cuidei do curral, sempre meio fazendeiro lá na roça, no interior. Então foi uma infância maravilhosa. Pela sua história de vida, já foi um início, já desde a infância, bem certinho com relação às coisas de Deus, querendo caminhar na presença de Deus, querendo buscar e agir em atitudes de um filho, de um bom filho. Foi isso? A minha mãe era uma mulher muito católica. Minha mãe fazia parte da congregação do Apostolado da Oração. E as minhas irmãs eram da congregação Filhos de Maria. Meu pai era católico e fazia parte dos Irmãos do Santíssimo. Então meu pai era maestro de banda de música. Ele cantava na igreja, ele ensinava as moças a tocar harmônio. Naquele tempo não tinha órgão e nem piano, era harmônio. E ele ensinava as moças, ele era o maestro da banda de música. E a minha mãe era uma mulher dedicada às coisas da igreja. Ela fazia os pudins para levar para o padre, o frango assado. E eu fui criado nesse ambiente religioso. Eu era muito ligado à igreja, fui coroinha, fui da Cruzada Eucarística. Quando jovem fui congregado mariano, né? Cantava aquele hino bonito, né? Do prata ao Amazonas, do mar à cordilheira, somos das fileiras, soldado do Senhor. Então, eu era muito ligado à igreja. E naquele tempo, todos os meus colegas iam ser padre. E eu não quis ser padre porque eu não queria trair a minha igreja. Eles iam, depois saíam, né? E eu não sabia que eu ia dar conta do celibato, falei, não vou ser padre. Né? Mas sempre fui dedicado à igreja. Mas professor também de catecismo você chegou a ser? Na juventude eu fui professor de catecismo. Cheguei quando adulto, ser presidente do conselho de duas catedrais da Igreja Católica. Fui supervisor do MEB, Movimento de Educação de Base, que era orientado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então eu tinha muito prestígio na Igreja Católica. E devo muito à Igreja Católica. Lá eu aprendi a ser bom filho, eu aprendi a ser bom namorado, eu aprendi a ser bom noivo, ser bom marido, ser bom brasileiro, ser bom estudante. Eu tive bons padres, bons amigos que me deram grandes livros para ler. Eu me preparei para ser pai, pela orientação que recebi na Igreja Católica, li ótimos livros. Então eu devo muito à Igreja Católica. Me fez um cidadão de bom nível. O senhor era praticante, né? Isso. E vivia mesmo todo o princípio e o valor moral que era instituído pela instituição. E aí, como é que foi o começo, então, de namoro? Você falou que já se guardou, né? Para poder casar. E esse momento seu de noivado. Quando eu noivei e me casei, eu não era ainda um homem convertido.
Eu me casei em 1970, vou fazer agora 40 anos de casado, dia 29 de março. Né? E eu me casei com 27 anos de idade. Me casei, tive um casamento muito bonito. Mas tem uma história aí, antes da continuação dessa história do casamento, de uma carta do padre para poder, dando o aval que o senhor podia casar, que o senhor era menino então, bom. Eu era muito prestigiado na igreja e muito carinhado pela igreja católica. Quando eu fui me casar, eu recebi uma carta do bispo de Itabira, Dom Marcos Noronha, e para o bispo da minha noiva, em Caratinga, eu me casei em Caratinga, dizendo que eu não precisava fazer curso de noivo, que ali estava representado um católico exemplar. Eu não fiz curso de noivo, e a minha noiva também foi na minha garupa, né? Não fez curso de noivo. Então, me casei no domingo da Aleluia, numa capelinha, lá no Alto do Morro, e o carinho da igreja comigo me deu uma deferência muito grande. E aí, então, houve um casamento, e esse casamento ele prosseguiu. O casamento prosseguiu. Morou, logo que o senhor casou, o senhor morou em Caratinga? Não, eu morei em Coronel Fabriciano. Depois eu morei em Patinga, depois eu me mudei para Januário, no norte de Minas. Voltei para Januário, voltei para Ipatinga de novo. Então eu sou radicado no Vale do Aço. E esse casamento foi um casamento muito feliz, mas que depois teve crises grandes. E essas crises do casamento me levaram a um momento de dificuldade na vida, e que eu saí para o mundo, né? Passei a ser um homem paquerador, prostituto, com várias mulheres. E isso prolongou por vários anos. Tive dezenas de mulheres na minha vida, e minha mulher sempre buscando proteção na igreja. E ela ia às igrejas evangélicas de oração por mim. E lá eles falavam com ela que Deus ainda ia me usar. E aquilo continuou vários anos, né? Com dificuldade no casamento. Nós nos preparamos para se separar várias vezes, mas a misericórdia de Deus não permitiu. Eu tenho 3 filhos, né? O Leonardo Quintão, que é o caçula, tem o Rodrigo Quintão e a Paula. E Deus foi misericordioso comigo. Permitiu que eu tivesse um encontro com ele. E aí eu me converti e a minha vida mudou. Nessa história dessa crise no casamento, a sua vida profissional, ela também repercutiu nessa crise? Ou foi uma questão apenas de relacionamento, de marido e mulher, daquelas dificuldades que às vezes o casal passa? Relacionamento de marido e mulher. A vida profissional, eu sempre fui um profissional muito dedicado, um homem muito disciplinado. As minhas coisas sempre foram bem ordenadas. E eu não me casei para separar. Então eu falava com Deus, Deus, o que é isso? Eu não casei para o meu filho ser educado por outro homem, e o meu filho ser educado, repreendido por outro homem, ser amado por outro homem. Eu casei para ter filhos educados por mim. E eu questionava a Deus, eu quero o meu casamento. E a crise do meu casamento durou dezenas de anos. Enfim, depois de convertido mesmo, meu casamento foi de muita tribulação. Mas a minha mulher era uma mulher muito honrada, uma mulher muito fina, muito dedicada, de princípios de moral muito consistentes. E eu devo primeiro a Deus e depois a ela, porque eu até não fiz muito não, sabe? Eu sei que eu conversei com Deus, e Deus foi misericordioso comigo. E eu me converti e restaurei o casamento. Você se considera um paizão? Eu me considero um pai razoável. Eu sou muito enérgico com meus filhos, sou exigente, muito exigente. Aprendi com meu pai. Eu sou pedagogo e não acredito nessa educação de hoje. Educação de libertinagem. Eu acho que... Eu gosto muito de um disco que tem na bandeira nacional. Ordem e progresso. Entre as virtudes do ser humano, que eu muito preservo, é a disciplina. Eu sou um pai muito exigente. A minha mulher diz que eu até sou meio caudilho, mas mãe é sempre mais dócil, né? Mas essa criação, porque o senhor comentou aí que o senhor não queria separar, porque não queria que seus filhos fossem criados por outro homem. Mas esse amor de pai, essa questão de querer estar perto deles, de querer vê-los crescer, de querer compartilhar os momentos dele de infância e adolescência, isso é uma coisa que o senhor já fazia questão mesmo desde muito cedo. Eu pedi a Deus que me desse uma mulher morena dos olhos verdes. Ah, sim? Pediu com o endereço e tudo? E Deus me deu uma mulher morena dos olhos verdes. Eu pedi a Deus que... Estou arrepiadinho aqui. Eu pedi a Deus que me desse uma filha e 2 filhos. E Deus me deu uma filha e 2 filhos. Que eles fossem perfeitos e meus amigos.
E eles foram perfeitos e meus amigos. E eu sou um pai que foi muito próximo dos meus filhos. Eu nunca deixei minha mulher levantar de noite para trocar a fralda das crianças. Eu acordava, trocava a fraldinha, não tinha fralda descartável, eu tirava o cocô das fraldinhas na água quente, limpava a bundinha deles com água quente e cuidava deles. Eu que dava mamadeira à noite. Nunca deixei minha mulher levantar. Minha mulher nunca foi preguiçosa. Você me chama pai. Era um zelo de pai, né? Um amor de pai. E eu sempre fiz os meus filhos dormir à noite. Eu deitava com um, lá em casa, a menina ia para a cama de 19 horas. Via os trapalhões e ia para a cama. Eu deitava com eles, abria a camisa e colocava no meu peito e dizia assim, perguntava pelo dia, contava que amava, contava historinha, e eu dormia primeiro que eles. O outro puxava minha perna, papai agora comigo. E com isso eu fazia os três dormir. Uhum. Então eu tive meus filhos muito íntimos de mim. E um relacionamento muito próximo. Então eu não podia perder isso, né? É um prazer e uma oportunidade que realmente a gente que é pai acredita que vai ficar marcado pro resto da vida, né? E eu mantive os meus amigos até hoje. E foi ótimo. Deus, misericórdia de Deus. Minha vida. Que ótimo. Daqui a pouco, então, você vai saber um pouco mais dessa história maravilhosa desse homem que realmente tem essa intimidade com o Senhor, que pede a Ele tudo que Ele tem pedido, o Senhor tem atendido. Por pura misericórdia, a gente sabe disso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o restinho dessa história. Não saia daí.